Sempre tenha um plano de estudo definido. O que significa isso? Eu, como estudioso da Bíblia, eu que às vezes recebo uma oportunidade para falar para um grupo pequeno, para um grupo grande, às vezes eu vou dirigir um trabalho de oração, um culto qualquer, eu que vou trazer alguma reflexão num pequeno grupo familiar, em qualquer ocasião, eu preciso ter alguma coisa já guardadinha, anotadinha, mas se eu não tenho um plano de estudo definitivo ou definido, eu vou me perder até nos assuntos que eu estudei e eu vou misturar tudo. Tem aqui algumas dicas, como por exemplo, estude uma palavra o mais profundo que você puder. Então você vai pegar aquela palavra em um livro da Bíblia, ou essa palavra pode ser em um capítulo, essa palavra pode ser no Antigo Testamento todo, no Novo Testamento todo, na Bíblia toda. Você vai encontrar informações profundas, porque você escolheu uma palavrinha: amor, arrependimento, fé, salvação, livramento, não é? Adoração, louvor. Você vai procurar uma palavra que você considera importante para estudar. Eu dei o exemplo aqui, a palavra coração. São 8 versículos aí que trata sobre o assunto coração. E aí, só o fato de eu ter escolhido esses versículos já deu para montar um estudo interessante falando sobre o que a Bíblia ensina a respeito do tal coração. Até a referência que o irmão leu aqui anteriormente está aqui, digamos que vai contribuir com o seu estudo que você começou a fazer aqui. Essas informações são interessantes, né? São coincidências da vida. Se o irmão achar que é Deus que está movendo aí o vento a seu favor, receba como quiser. Na letra B, nós temos também a respeito de doutrina. Estudar uma palavra necessariamente não é o mesmo que estudar uma doutrina. Uma doutrina ela pode ser algo mais abrangente. Por exemplo, estudar sobre o poder de Deus é diferente de estudar sobre o poder. Estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Estudar sobre a pessoa do Espírito Santo é estudar sobre a doutrina. Os dons espirituais é estudar sobre uma doutrina. A doutrina da salvação, a doutrina sobre o céu, a doutrina sobre o inferno. Estuda uma doutrina que quando você for pregar sobre isso, você tem a coisa pronta. Outro conselho estude um capítulo da Bíblia todo. Estude um livro da Bíblia todo. Porque você estudando aquele livro, você tem propriedade de escolher qualquer parte dele para poder você pregar. Estudando um capítulo inteiro, você tem propriedade de poder escolher cada parte para você pregar ou ensinar em qualquer lugar. E outras dicas interessantes, está aí na página 5, é a respeito de, se você for estudar um livro, você fazer esse plano definitivo aí de 5 pontos. Está aí a exemplo, se for estudar Efésios, Gálatas, Judas, Tiago no Novo Testamento, né? Ou se for estudar Jonas, por exemplo, né? Jonas, Malaquias no Antigo Testamento, a gente vai perceber que são pequenos capítulos que pode ser, como Lamentações, estudado dessa forma aqui. Descubra a ideia principal do capítulo. Primeiro desafio, você vai ler até perceber qual é a ideia principal que o autor quer destacar aqui. Dê ao capítulo um título. Você mesmo escolhe um título de acordo com o que você viu ali, usando suas próprias palavras. Segundo, faça um esboço do capítulo do jeito que você entendeu. Aqui trata sobre isso, aqui do 4 ao 8, do 9 ao 12. Você vai escolhendo e dividindo ao seu modo, independente do que ali a editora colocou, porque os títulos é a editora quem coloca. Não foi o autor da Bíblia que escreveu lá hebraico e grego que colocou, né? 3. Descubra e sublinhe as palavras-chave que você identifica no texto. Palavra-chave não sou eu que crio ela, não. A palavra-chave está lá. É a palavra que aponta para a ideia principal e para o assunto mais importante, ou os assuntos mais importantes do capítulo. Aí eu só vou identificar se eu ler mais de uma vez o texto, porque lendo só uma vez eu não vou identificar essas palavras-chave, não.
E aí, 4, faça uma lista do que o capítulo ensina sobre Cristo. Às vezes a gente vai ver principalmente no Novo Testamento, o destaque é Jesus, mas se não tem ensinamento sobre Cristo, vai ter um ensinamento sobre o que Cristo ensinou. Então tem que correlacionar o que eu estou estudando em qualquer parte da Bíblia com o que Jesus ensinou. Toda mensagem cristocêntrica, porque independente de onde eu vou e para onde eu vou, tudo tem que se desaguar em Cristo e na sua obra. Isso aqui é o que eu vou ensinar vocês a fazer. E acaba sendo evangelístico tudo que você for pregar, porque tudo vem dele, passa por ele e volta para ele, não tem para onde correr. 5, faça uma lista das maneiras em que o capítulo se aplica à sua vida. Olha mesmo, ideia principal, esboço, tema, palavra-chave, versículo-chave, você fazer uma lista dos ensinamentos relacionados com o que Jesus ensinou e depois lições tiradas dali. Anota tudo, deixa tudo guardadinho, é só esperar o momento certo e dar o tiro. Ô glória! Não é bom isso aqui? Outra dica interessante que a gente tem na página 5 aí é fazer pergunta ao texto. Eu já ensinei algumas perguntinhas aqui, como por exemplo, quem está falando no texto? Para quem está falando? Às vezes é para uma pessoa, às vezes é para um grupo de pessoas, e às vezes é para a igreja de uma forma geral, para o povo de Deus de uma forma geral, então me inclui. Mas não é para mim, é para um personagem na história e no passado, a mensagem foi para ele, eu tenho só que me conformar que Deus falou para aquela pessoa, ou a mensagem principalmente positiva foi para aquela pessoa. Na letra A, nessa nossa apostila tem quem está falando essas palavras no verso, né? É o Deus Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é um profeta, é um anjo, é um crente sincero lá, é um descrente, é um demônio que está falando lá, porque tem demônio falando na Bíblia, tem diabo falando na Bíblia, né? Tem anjo falando, tem profeta, tem apóstolo e tem Deus, e tem o próprio Jesus, e tem o próprio Espírito Santo. Lembra de Apocalipse? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é? Na letra B tem para quem essas palavras deste parágrafo foram destinadas. Então tem coisa lá do Antigo Testamento que é destinado para o povo de Israel, mas tem coisa que é destinado para o povo de Deus de uma forma geral. Então a gente tem que saber separar. Tem coisa que é promessa para uma pessoa: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. É para quem? Para mim ou para aquela pessoa que estava lá? O rei Ezequias recebeu essa palavra, não é para mim. Agora, acrescentarei na tua vida mais 15 anos. É para mim essa promessa? Não, é para o próprio Ezequias, porque na mesma hora que ele orou, Deus pediu que Isaías, ordenou que Isaías fosse lá e falasse a respeito de que Deus vai acrescentar. E aí nós temos, qual é a letra C, né? Na letra C, qual versículo mais tocou em mim? Às vezes quando você está lendo, tem algo ali que mexe mais com você dentro da realidade que você está vivendo na sua vida. Destaque. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e na vez que eu estava lendo, eu destacava algumas coisas que eu estava vivendo naquele momento. Eu passo por aquela mesma passagem, eu lembro o que eu estava passando e que não estou passando mais, e que aquele momento foi marcante e tal. Traz uma leitura, uma luz no meu entendimento naquele momento que eu destaquei, né? Quer dizer, cada pessoa tem a sua experiência com a Escritura. Infeliz de quem não tem essa experiência, né? Letra D, qual a ideia principal deste capítulo? Anote. Letra E, o que o capítulo ensina a respeito de Cristo? Sempre é bom perguntar: o que eu aprendo sobre Cristo? Lembra do conselho de Pedro? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não conhece Jesus e não busca conhecê-lo mais, não tem o que falar para o ímpio, não tem o que falar para aqueles que questionam a respeito de Jesus, né? Principalmente o Jesus homem e o Jesus Deus. Saber se diferenciar isso aí é muito importante. Letra F, há um exemplo que eu devo seguir? Essas perguntas aqui da F em diante é muito bom. Olha, há um exemplo nesse texto que eu devo seguir? Eu destaco. Ou há algum erro que eu devo evitar? Aí eu destaco. Será que há alguma tarefa que eu devo realizar?
Essas perguntas aqui, ó, letra I, há alguma promessa que eu devo me apropriar? Letra J, há algum pecado que eu devo confessar? Olha, essas 5 perguntinhas da F a J, essas 5 perguntinhas, pode gerar uma pregação? Será que nesse texto tem algum exemplo? Tem 4 exemplos, já virou 4 tópicos, já virou o corpo do sermão. Eu vou criar o título, a introdução e a conclusão, porque os tópicos já estão lá. Geralmente, diante de um texto, eu desenvolvo os tópicos, o resto é criar título, introdução e conclusão, porque os tópicos sempre vão estar no texto. O texto vai apresentar o corpo do sermão, que são os tópicos e subtópicos. Agora, eu preciso desenvolver uma introdução boa, eu preciso criar um título atrativo e coerente, e eu preciso fazer uma conclusão muito satisfatória para que as pessoas consigam captar resumidamente e vá com aquilo para casa com o coração em chama, com vontade de cumprir aquilo, sabendo que aquilo é a verdade. Erros, exemplos, tarefas, promessas, pecados que se deve confessar. Isso aqui pode gerar pregações à vontade, só porque eu criei um método, um plano, um jeito de estudar. Não é legal isso aqui? E aí, virando nossa folhinha, nós vamos para um novo assunto.